Deus, pela oportunidade. Muito obrigado, Jesus. Também peço, meu Pai, que o Senhor venha abrindo, ó Deus, os nossos ouvidos espirituais, Pai, para que nós possamos entender e compreender a Tua palavra, ó Deus, em nome de Jesus, Espírito Santo. Prepara, meu Pai, cada coração, cada solo, para receber a boa semente que é a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados, abram em suas Bíblias, em Efésios capítulo 1. Versículo 17. Efésios capítulo 1, versículo 17 ao 19. Amém? Todos acharam? Diz assim: para que o Deus de nosso Mestre Jesus, o Messias, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminando os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Amém, amados? Aqui nós temos uma oração de Paulo, do apóstolo Paulo, ele orando pela a igreja de Éfeso, pelos irmãos de Éfeso, e aqui nós temos 4 petições de Paulo pelaquela igreja, pelos irmãos daquela igreja. Amém? E o primeiro deles é para que os olhos do coração sejam iluminados. O segundo, para saber qual a esperança do seu chamamento. O terceiro, que possam apreciar a riqueza da glória da sua herança nos santos. E o quarto, que possam meditar na suprema grandeza do seu poder para conosco. Amém? Tudo isso, amados, é possível, assim como era possível para a igreja de Éfeso, também é possível para nós. Amém? Tudo isso é possível num pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, através de sua palavra. E o primeiro pedido de Paulo, nessa oração dele, me chamou muito a atenção, e Deus ministrou ao meu coração durante toda essa semana em cima desse pedido. Amém? Que é para que os olhos do coração sejam iluminados. E eu vou também estar falando aqui dos outros 3 pedidos, mas eu vou me deter mais nesse primeiro, amém? Porque eu achei muito interessante, as palavras que iniciam esse versículo 18, que a gente leu, é dizendo: iluminados sejam os olhos do vosso coração. Amém? E aqui Paulo está se referindo à iluminação prestada pelo Espírito Santo no espírito do homem. Amém? Paulo quis dar a entender, pois, que o ser espiritual do homem, a alma, pode ter olhos e que esses olhos podem ser iluminados. Então, o nosso ser espiritual, ele precisa da iluminação, através do Espírito Santo, uma clareza, para que a gente possa entender e compreender as coisas espirituais. Amém? E o nosso ser, o nosso espírito, ele só pode ser iluminado através do Espírito Santo habitando em nossas vidas. No momento que a gente abre o coração para que venha a clareza do nosso Deus, para que a gente possa entender de fato quem é Jesus, para que a gente possa entender de fato o reino de Deus e as coisas espirituais. Amém? E esses olhos do coração precisam ser iluminados? Uma pergunta que com certeza precisa sim ser iluminado. Certamente que precisa tão urgentemente ser iluminados. O espírito do homem, urgentemente, ele precisa ser iluminado pelo Espírito Santo. Até porque senão não vai existir salvação para aqueles que não são iluminados, para aquele que o Espírito Santo não chega na vida dele. Então, urgentemente, o Espírito Santo precisa iluminar a vida daqueles que ainda não foram alcançados pelo Espírito Santo, que precisam abrir o seu coração para que ele possa habitar, para que haja clareza do reino de Deus. Amém? Dito isso, amados, eu coloquei um tema para essa mensagem. O tema é buscando uma visão celestial, uma visão do reino de Deus, das coisas do reino de Deus, porque nós sabemos que nós não somos daqui, nós somos do céu.
do reino espiritual. Nós estamos em um mundo físico, mas que precisamos viver as coisas de lá, porque é de lá que nós somos, né? Estamos aqui só de passagem. Então nós precisamos invocar as coisas do reino celestial para essa vida terrena aqui, para que a gente glorifique o nome do Senhor. Amém? O que é uma visão celestial? É a capacidade de definir, entender, compreender a realidade desse mundo espiritual, né? E aí o primeiro tópico ainda dentro desse primeiro pedido de Paulo que eu quero falar é a cegueira espiritual, amados, que infelizmente existe, né? Essa cegueira espiritual no meio cristão, e eu falo em um contexto geral, amém? Existe uma cegueira espiritual ainda, e muitas das vezes até em nossas vidas mesmo em alguns pontos. E nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais, né? Ver as coisas com um olhar espiritual, amém? Porque Deus, ele tira proveito de todas as coisas, né? Deus, ele tira proveito das coisas negativas que acontecem em nossas vidas, amém? Tudo é para glorificar o nome do Senhor, né? E ter uma visão exclusivamente terrena da vida é o mesmo que ser cego espiritualmente. Conseguir ver somente aquilo que pertence a esse mundo terreno, transitório e passageiro, é a mesma coisa que ser cego, amados. Amém? A pessoa tem uma visão apenas das coisas terrenas, né, daquilo que vai ficar, é a mesma coisa que ser cego, né? Por quê? Porque a cegueira espiritual, ela está aliada a uma visão física. Amém? Elas andam em conjunto, contrário à verdadeira visão, que é a visão verdadeira do reino de Deus, né? Elas estão a todo momento querendo atrapalhar essa visão do reino espiritual. Então elas andam junto para tentar atrapalhar, né, tudo aquilo que é do reino de Deus. E a gente vai perceber isso, porque a visão nossa física, né, ela nos conduz a várias situações, e eu vou citar aqui algumas, e vou até ler textos bíblicos, amém? Para dar base naquilo que eu vou falar, e a gente vai ler vários textos bíblicos, amém? Para que a gente possa entender, e tenha mais a compreensão pela palavra do Senhor também, amém? A Bíblia, ela dá muitos versículos baseados nesse tema, e eu trouxe alguns para que a gente possa compreender, amém? Então, a cegueira espiritual é muito pior que a cegueira física, visto que ela conduz à tentação. A primeira coisa, a visão física, ela conduz à tentação. E quando a gente está cego espiritualmente, né, em vez de a gente fugir, a gente agarra e traz isso para nossas vidas, né? Gênesis capítulo 3, versículo 6, se você puder abrir sua Bíblia. Gênesis capítulo 3, versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Amados, certamente que Eva, ela andava pelo jardim com Adão ali, né? Mas enquanto ela estava com seus olhos espirituais abertos, ela não comeu daquele fruto, né? Mas no momento que a serpente conseguiu enganar ela, conseguiu deixar ela cega espiritualmente, né? Ela foi tentada a comer daquele fruto. Então você percebe que uma vez que a gente está cego espiritualmente e as coisas físicas ela nos atrai, nós vamos se lançar para elas, amém? Caindo no desejo da nossa carne, fazendo aquilo que a nossa carne deseja. Ela também conduz a cobiça. Josué capítulo 7, versículo 21. Se você puder abrir também, Josué capítulo 7, versículo 21. Eu vou lendo aqui, amados, que a gente vai ler vários versículos. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma barra de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Amém?
Então, ela também nos traz a cobiça. A nossa visão nos leva à cobiça, né? Ela também nos conduz ao pecado. João capítulo 9, versículo 40 ao 41. Eu já vou lendo aqui, amados. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhes Jesus: se fosseis cegos, não terias pecado algum, mas porque agora dizeis vosso pecado. E ela também nos leva, nos conduz a uma morte, né, eterna. Isaías 59, versículo 10. Apalpamos as paredes como cegos, sim, como os que não têm olhos, andamos apalpando, tropeçamos ao meio-dia como nas trevas, e entre os robustos somos como mortos. Amém? Então, tudo isso a nossa visão nos leva, amém? E a pior coisa que ela nos leva é uma morte eterna, nos distanciando da presença do Senhor Jesus. A nossa visão física, né? E quando nós estamos com nossos olhos espirituais abertos, nós conseguimos, amados, fugir do perigo, né? Não é isso que a palavra do Senhor diz? Para que a gente fuja da aparência do mal. Então, a palavra nos dá essa direção. E quando nós estamos conseguindo enxergar, né, além das coisas físicas, a gente consegue fugir, né, daquilo que vai nos conduzir a uma morte eterna, nos conduzir ao pecado. Amém? No Evangelho de João, eu até citei esse exemplo ontem aqui na vigília, né, tem um relato lá de um rapaz que era cego de nascença, né, e Jesus cura esse rapaz. Jesus cura, só que os fariseus, eles começam a reclamar, a murmurar, né, a dizer que foi uma cura falsa. Eles começam a ir contra aquele milagre, né, em vez deles se alegrarem com aquilo que Jesus tinha feito, em vez deles glorificar a Deus, né, com tamanho milagre, eles ainda não tinham visto, né, tal coisa acontecer como aquela. Ainda não tinha acontecido nenhum milagre igual de um cego de nascença ser curado. E Jesus cura aquele rapaz. E aí, amados, nós temos um contraste aqui, né, porque esse rapaz que era cego fisicamente, ele foi curado da sua cegueira, fisicamente também da cegueira espiritual, ao contrário daqueles fariseus, né, que declaravam conhecer a Deus, né, diziam que sabia, que conhecia, mas de fato eles não conheciam e que eles estavam cegos espiritualmente, porque eles tinham a luz diante deles, o Filho de Deus, o Salvador, mas eles não conseguiam compreender, eles não conseguiam entender que Jesus era a luz, né? Jesus que podia clarear, né, a vida deles, mas não, eles preferem viver na escuridão, de forma na escuridão, longe da presença de Jesus, amém? E nós, amados, temos também a luz, né, a palavra do Senhor em nossas mãos. Ela está diante de nós, nós andamos com ela, né, todos os dias. A palavra está diante de nós. Jesus por meio da sua palavra. Então nós precisamos caminhar por ela. É ela que vai abrir a nossa mente. É ela que vai nos ajudar a percorrer um caminho até o céu. Amém? A luz está na palavra do Senhor. E é por ela que nós devemos caminhar. Amém, amados? Deixa eu só ler aqui o que esse rapaz diz, lá em João capítulo 9, versículo 33, ele diz: se este homem não fosse Deus, nada poderia ter feito. Amém? Então, olha o reconhecimento, né, desse rapaz que era cego, e ele reconhece. Enquanto os fariseus estão reclamando, ele diz: se este homem não for Deus, nada poderia ter feito. Então, nós poderíamos estar se alegrando em vez de estar discutindo, né, tal coisa como essa. E quantas das vezes a gente não quer duvidar, amados, daquilo que Deus faz em nossas vidas? Quantas vezes a gente não quer fechar os olhos para aquilo que Deus tem feito em nossas vidas, de forma contrária que Deus quer de cada um de nós, né? Muitas vezes a gente está murmurando, reclamando da vida, né? E isso só tem nos afastado ainda mais da presença do Senhor. Então nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais, amém? Para que eu e você venha entender e compreender. E trazendo para a vida
da igreja em um modo geral, amados, quanto os fariseus cegos não têm, né? No meio do evangelho, no meio cristão, homens que precisam acrescentar, né, algo no sacrifício de Jesus, como o pastor sempre fala aqui. Tem pessoas que estão pregando o evangelho, querendo complementar o sacrifício de Jesus, né, colocando um lenço ungido, colocando um talco, colocando um sal grosso. Mas o sacrifício de Jesus, ele foi perfeito, amados. Nós só precisamos do sacrifício de Jesus naquela cruz, amém? E é Ele a luz, é por Ele que nós devemos ir. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, amém? Então nós não precisamos de mais nada, só precisamos que os nossos olhos se abram de forma ampla para que a gente consiga perceber quão grande, quão maravilhoso é o nosso Deus, amém? Aí Atos capítulo 28, versículo 27... Porque o coração deste povo está endurecido, ouviram com os ouvidos tapados e acharam os olhos e fecharam os olhos para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, atendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Existem muitas pessoas que precisam ser curados pelo Senhor. Né? Existem pessoas que precisam que a venda espiritual caia por terra para que eles consigam enxergar quem Deus de fato é. Amém, amados? Porque muitas vezes nós até estamos dentro da igreja, né? Estamos dentro da igreja, mas nós ainda estamos precisando que Deus abra os nossos olhos espirituais, né? Assim como lá na igreja de Éfeso, quando Paulo pede para que os olhos do coração daquele povo sejam iluminados. Também existe em nosso meio corações que precisam ser iluminados pelo Espírito Santo, para que possam compreender quão maravilhoso é o nosso Deus, para que possam compreender quão maravilhoso é o reino celestial, amém? Que é para lá que nós iremos. E esse mundo aqui, ele não faz tanto sentido para nós. Nós não devemos se preocupar tanto com esse mundo, porque, como eu iniciei falando aqui, é o céu que importa para cada um de nós, é para lá que nós iremos. É lógico que nós precisamos sim viver, precisamos sim ter nossa responsabilidade aqui, mas de forma que o reino de Deus esteja em primeiro lugar, amém? E para que o reino de Deus esteja em primeiro lugar em nossas vidas, nós precisamos estar com os olhos espirituais abertos. E o segundo ponto que eu vou falar, dentro desse primeiro pedido de Paulo, é como enxergar o mundo com um olhar espiritual. Como enxergar, amados? Para esse mundo com um olhar espiritual, né? O que a Bíblia diz a respeito disso? O que ela nos ensina? O que ela nos aconselha a fazer? A palavra do Senhor aconselha o cristão a ser espiritual. Isso significa ter discernimento, compreensão dada através do Espírito Santo acerca do mundo espiritual. Amém? É ter o discernimento, é estar sensível a ouvir a voz de Deus, a ouvir a voz do Espírito Santo e entender quais são as direções que Ele vai nos dar para que a gente haja de forma certa, para que a gente viva aqui de uma forma que glorifique o nome dEle, que exalte o nome dEle, que a gente venha entender qual é o nosso propósito aqui na terra, que nós não estamos aqui por acaso, você não está aqui nessa noite por acaso, né? É porque Jesus te convenceu, porque Jesus te trouxe até aqui, e nós estamos aqui para glorificá-lo e para exaltá-lo, amém? E para que os nossos olhos sejam abertos, uma vez que existe ainda alguma situação, né? Supondo que existe alguma situação que nós estamos com nossos olhos fechados, o primeiro passo que nós precisamos dar é orar ao nosso Deus, amém? É buscar em oração ao nosso Deus para que Ele venha abrir os nossos olhos. Tem um relato também lá em 2 Reis, capítulo 6, né, do versículo, acho que é do versículo 13 em diante, ou é 12 por ali. Não, é do 15 e 17, amados, eu marquei aqui. 2 Reis, capítulo 6, versículo 15 e 17. Eu vou ler para a gente entender. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo, e ao sair, eis que tropas, cavalos e carros de guerra haviam cercado a cidade. Então o moço disse a Eliseu: ai, meu senhor, que faremos? E ele respondeu: não tenha medo, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. E Eliseu orou e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos dele, para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu
que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Amém? O rei Sírio, amados, manda prender, né, o profeta Eliseu. E eles estão lá na cidade, e quando o servo de Eliseu abre a porta cedo, ele vê um exército cercando, né, a cidade para prender Eliseu. E ali o medo, o pavor, né, deixa aquele rapaz cego, ele não consegue enxergar. E ele vai desesperado para Eliseu dizer: e agora? O que faremos? Né? O que faremos, Eliseu? E Eliseu diz: muito mais é o que está conosco do que o que estão com eles, né? Eliseu ora ao Senhor para que Deus abra os olhos dele e ele possa enxergar aquilo que Eliseu está enxergando, né? E quando Deus abre os olhos dele, ele começa a ver cavalos, né, de fogo, soldados ao redor deles, ao redor de Eliseu, para dar o livramento, para protegê-los. Amém, amados? E quantas vezes a gente não está desesperado e a gente não consegue enxergar porque o desespero toma conta de nossas vidas e a gente não consegue entender e ver que Deus está ao nosso redor, porque o desespero é tão grande que a gente fica sufocado, os nossos olhos se fecham e a gente não consegue ver Deus. E nós precisamos, amados, orar para que Deus venha abrir os nossos olhos, porque aí nós vamos entender, né, que Deus está conosco, que muito mais o nosso Deus do que qualquer problema. Muito maior é o nosso Deus do que qualquer dificuldade que surge em nossas vidas. Amém? E é por isso que o crente, amados, é alegre, né? É por isso que o crente glorifica a Deus, porque em situações difíceis nós estamos dando glória a Deus, né? Enquanto aquele rapaz estava preocupado, apavorado, Eliseu estava tranquilo, porque ele estava vendo além daquilo que ele podia ver, né? Eliseu estava vendo além daquilo que aquele rapaz estava vendo. Enquanto o rapaz estava apavorado, com medo, desesperado, Eliseu estava tranquilo, amém? Porque ele sabia que Deus ia dar o livramento. Ele sabia que Deus ia cuidar da vida dele. E aí, amados, é por isso que quando nós estamos com nossos olhos espirituais, o mundo pode estar desabando sobre a nossa vida, mas nós estamos dando glória a Deus, né? E as pessoas perguntando: como é que pode? Como é que pode essa pessoa estar feliz? Como é que pode ela estar viva ainda? Porque as coisas estão acontecendo contrária, mas nós estamos de pé. Mesmo que nós por dentro esteja machucado, nós estamos dando glória a Deus. Amém? Porque o Espírito Santo habita em nós. Nós conseguimos enxergar aquilo que as pessoas que estão na carne não conseguem enxergar, né? A palavra do Senhor diz que as coisas espirituais só os que são espiritual conseguem enxergar, né? As pessoas não vão compreender e não vão entender as que estão na carne. E por isso, você que ainda não conseguiu enxergar a grandeza de Deus, nessa noite, abre os seus olhos espirituais. Clame ao Senhor para que seus olhos sejam abertos, para que você possa enxergar e ver a grandeza desse Deus. Amém? O segundo passo que a gente pode buscar para ter uma visão espiritual, no momento em que a gente ora, clama a Deus, Ele vai abrir os nossos olhos. E aí, o que a gente vai fazer é olhar para o nosso Deus. No Salmo 34, versículo 5, ele diz assim: os que olham para Ele ficarão radiantes. Deixa eu voltar aqui, amados. Os que olham para Ele ficarão radiantes, o rosto deles jamais se cobrirá de vexame. Podemos olhar para Deus através de sua palavra, amém? É na palavra do Senhor que nós vamos encontrar Deus, né? Na palavra do Senhor nós vamos encontrar a luz para abrir a nossa mente, para que a gente possa obedecer ao nosso Deus, obedecer aquilo que Ele quer de cada um de nós. É mediante a palavra do Senhor, é meditando nela, refletindo nela, que nós vamos encontrar Deus. Nós vamos encontrar aquilo que Ele revelou através dela para nossas vidas, amém? Porque a gente só vai entender de fato o reino de Deus e as suas maravilhas quando a gente chegar lá. Mas aquilo que Ele quis revelar por meio da sua palavra, a gente vai entender, a gente vai compreender. Amém? O terceiro passo é: perseverem e sejam preparados pelas aflições. Jó, em um momento de muita aflição, um momento de muita angústia, né? Jó foi preparado. Amém? Em um momento de muita tristeza, de dificuldade, de perdas, mas olha o que Jó declarou no capítulo 42, no versículo 5. Ele diz:
Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Olha o que Jó declarou, amados. E quando a gente lembra da história de Jó, né, a gente lembra que Satanás chegou diante de Deus e Deus diz: viste o meu servo Jó, um homem íntegro e reto, né? Ou seja, era um homem que glorificava a Deus, era um homem que chamava a atenção de Deus com a sua vida, né? Mas mesmo assim Jó declara: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Depois da dificuldade que Jó passou, depois da luta que Jó passou, né? Ele pôde ver quanto Deus era maravilhoso na vida dele. O quanto Deus era grandioso na vida dele, dando o livramento, né, a ele, trazendo tudo aquilo que ele perdeu. Então, amados, para melhorar a nossa percepção do Senhor, por vezes, Ele permite que enfrentamos lutas e sofrimentos na vida, assim como Jó enfrentou lutas e sofrimentos, como Jó, que conheceu melhor a Deus depois das suas tribulações. Assim também nós o veremos melhor, se permanecemos fiéis nas dificuldades. Amém? Como eu disse aqui também já, na dificuldade Deus ele tira proveito para nos ensinar alguma coisa, né? Para nos ajudar. E é interessante que Satanás até atacando as nossas vidas, ele está trabalhando para Deus, porque Deus ele tira proveito dessas situações para nos ensinar, né, para nos ajudar a permanecer firme na presença do Senhor. Então, amados, que nós não venhamos reclamar das situações que estamos passando, mas que nós venhamos dar glória a Deus, que nós venhamos glorificar a Deus. E quando a gente está com nossos olhos espirituais abertos, a gente não murmura, a gente não reclama, a gente glorifica a Deus em qualquer situação que aconteça em nossas vidas. Amém? Um simples fato aconteceu um dia desse comigo. Eu estava indo para João Pessoa e eu precisava chegar lá de 7 horas da manhã. E quando eu juntei o pessoal que ia levar, já era 3h30 da madrugada. E aí tinha uma mulher que morava lá no final da 25. E a gente ia descendo, né? E aí ia chegando ali na ladeira para descer. E quando chegou lá, essa mulher lá da 25 disse: esqueci meu notebook, que está com os dados, com todos os dados do meu pai, com os exames, com tudo. E agora? Ela ficou constrangida em me pedir para voltar, né? Ela ficou constrangida. E na hora eu quis, rapaz, não acredito, ter que voltar daqui, né? Atrasado já para chegar de 3h30. Mas logo, amados, eu olhei para aquela situação, né, com os olhos espirituais. E eu disse para ela: não se preocupe não. É um livramento talvez que o Senhor está nos dando na estrada. Vamos voltar para buscar o notebook. Amém? Então, nas pequenas situações, a gente tem que olhar para elas com um olhar espiritual e glorificar a Deus. Porque nessa situação talvez Deus estivesse nos dando mesmo um livramento. Ou não, né? Mas eu não fiquei reclamando, eu não falei nada com ela, porque ela esqueceu o notebook, né? E a gente voltou para buscar o notebook tranquilo. Amém? E depois seguiu a viagem e deu tudo certo para a honra e glória do Senhor Jesus. Então você percebe, amados, que nas pequenas situações nós temos que ter outro olhar, amém? Um olhar que glorifica a Deus, né? Um olhar que exalta o nome do Senhor. Aquela mulher também, ela poderia, se eu tivesse agido de outra forma, ela poderia até achar estranho, né? Eu, como cristão, não entender o que aconteceu na vida dela, né? De ter esquecido, que pode acontecer com qualquer pessoa. Então, nessa situação, o nome do Senhor foi glorificado. Amém? Então, nós precisamos entender todas as situações. O quarto passo: mantenha puro o seu coração para possuir a visão celestial. Isso é uma outra coisa fundamental para que a gente possa estar com nossos olhos abertos, né? Eu iniciei falando aqui também que os nossos olhos físicos são aliados à cegueira espiritual. E aqui é interessante porque dá para aplicar novamente essa frase que eu falei, né? Porque tudo aquilo que os nossos olhos vê, né, pode nos contaminar, trazendo para o nosso coração. Então nós temos que ter todo cuidado com aquilo que vemos, porque se nós estamos cegos espiritualmente, nós vamos olhar e vamos trazer para o nosso coração. Mas se nós estamos com nossos olhos espirituais abertos, nós vamos ver, mas nós vamos fugir do perigo. Amém? Nós não vamos trazer para o nosso coração.
E em Mateus capítulo 5, versículo 8 diz: bem-aventurado os puros de coração, pois verão a Deus. Amém, amados? Um coração limpo e quebrantado é tratável por Deus. Ele amplia a visão à medida que transforma o nosso interior. Então, à medida que Deus vai nos transformando, tudo aquilo que tem contaminado o nosso coração, Deus vai tirando, amém? Para que torne o nosso coração puro, né? Puro para Ele. Não perfeito, porque perfeito a gente só vai ser lá na glória. Mas aquilo que Deus pode tratar conosco, aquilo que nós podemos evitar, nós precisamos evitar, amém? Para que nós se afaste ao máximo daquilo que pode nos afastar de Deus, daquilo que pode nos tirar da presença de Deus. Então, que nós não venhamos trazer, né, tanto lixo desse mundo para o nosso coração, amém? Mas que nós venhamos trazer coisas que glorificam a Deus, como a palavra do Senhor, meditar nela, né? Trazer vida com Deus, mediante a palavra, mediante a oração, mediante o jejum, né? Mediante consagração, essas coisas que vão nos manter puros na presença do Senhor, amém? O quinto passo, mantenha-se perto de Jesus. Lucas capítulo 24, versículo 31 e 32. Se você puder ler esses versículos comigo. Lucas capítulo 24, versículo 31 ao 32. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles e disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? Amém? Aqui, amados, são os discípulos que estão a caminho de Emaús, né? Eles estão indo para Emaús a partir do momento que Jesus foi sacrificado, que Jesus morreu, né? E a dor era tão grande no coração daqueles discípulos que Jesus aparece para eles e eles não conseguem reconhecer quem era, que era Jesus, que era o Messias que tinha ressuscitado, né? E eles estão lá caminhando com Jesus e não conseguem entender. Mas quando eles chegam à mesa, né, eles reconhecem que é Jesus Cristo. E o interessante aqui é que eles mantiveram a fé viva dentro de si, dentro do seu coração. Eles mantiveram porque eles estavam dando ouvido àquilo que aquele homem ia falando e eles não sabiam que era o próprio Jesus, o próprio Messias que tinha ressuscitado. E o interessante é que quando eles chegam lá, eles conseguem enxergar, eles conseguem ver, né, que realmente era Jesus. E aí eles glorificam a Deus e eles voltam. Amém? Então é necessário que a gente mantenha-se perto de Jesus. Amém? Mesmo quando pareça as coisas estar difícil, mesmo quando pareça não ter mais jeito, né? Eles achavam que não tinha mais jeito, mesmo Jesus dizendo que ia ressuscitar, mas eles achavam que não ia ressuscitar, mas Jesus ressuscitou, amém? Glória a Deus, Jesus ressuscitou e Jesus andou com eles, e a importância da gente manter a fé viva em nosso coração, porque no momento que a gente ouvir acerca das Escrituras, da palavra do Senhor, vai se acender, né? E aí é o meio de a nossa visão ser aberta, de existir uma clareza para que a gente possa enxergar de fato o nosso Senhor Jesus, amém? E aí, amados, agora eu vou entrar no segundo pedido de Paulo, na oração dele para os Efésios, amém? Para a igreja de Éfeso. Só que eu não vou falar tanto nesses outros pedidos. Eu disse que ia me deter mais nesse primeiro, porque Deus ministrou fortemente comigo, amém? Deus ministrou fortemente ao meu coração que nós precisamos entender de fato essa verdade, que os nossos olhos precisam ser abertos, né? E até porque no momento em que os nossos olhos espirituais são abertos, esses outros três pedidos vão acontecer naturalmente, amém? No momento que a nossa visão é aberta. Mas o segundo pedido de Paulo foi para saber qual a esperança do seu chamamento. Qual a esperança
do nosso chamado, né, para com Deus, aquilo que Deus nos chamou. Um dos motivos dessa iluminação é que venhamos a conhecer, né, de forma profunda e espiritual, não apenas intelectual ou como conceito, qual seja a esperança de nossa vocação. Amém? Aquilo que para a qual o Senhor nos chamou, nós precisamos dar ouvido e obedecer. Amém? E entender. E Deus, Ele nos chamou para ser santos, amados. Ele diz: sede santo porque eu sou santo, né? E como eu falei, nós não vamos ser perfeitos, mas nós podemos santificar a nossa vida diariamente, né? Buscando melhorar todos os dias. E em Efésios capítulo 1, versículo 4, ele diz: antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então Deus nos chamou para viver em amor, viver em santidade, viver glorificando a Ele, amém? Deus nos chamou para pregar o seu evangelho, né? O ide do Senhor, que está lá em Mateus capítulo 28, versículo 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse chamado, amados, é para todos nós, amém? O ide do Senhor é para todos nós. O ide do Senhor não é só para o pastor, né? O ide do Senhor é para cada um de nós. E Deus chamou você, não apenas para estar sentado em uma cadeira, mas para pregar o evangelho diariamente, né? Pregar o evangelho com a sua vida, pregar o evangelho ao seu vizinho, aos seus parentes, aos seus familiares, pregar a todos, amados. O ide do Senhor é para pregar a todos, porque o Senhor está voltando e nós, como trabalhadores dele, precisamos cumprir com o nosso propósito. Amém? Ele diz que a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. E nós precisamos estar dispostos a trabalhar para o nosso Deus. Trabalhar para o reino de Deus, entendendo esse propósito. Amém? O terceiro pedido que Paulo fez foi que possam apreciar a riqueza da glória da sua herança nos santos. Riqueza da glória. Podemos vincular a ideia da herança divina, a salvação, amém? Não há herança melhor para nós do que a salvação, do que aquilo que Cristo fez, que foi morrer na cruz, nos dando o direito da salvação, nos dando o direito de chegar ao céu, né? Essa é a maior herança, amados, para cada um de nós. Porém, uma vez que consideramos que a sua herança consiste dos remidos, os quais são seres humanos transformados segundo a imagem do seu Filho, Jesus Cristo, a fim de que compartilhem de tudo quanto ele tem e a fim de que sejam tudo quanto ele é. Então podemos começar a compreender como isso pode ser realizado por meio de termos que indicam a sua riqueza gloriosa. Olha que maravilha, amados. Né? Nós sermos assim como ele é, né? E ter as características que ele tem, Jesus Cristo. Nós podemos, amados, se a gente estiver nele, amém? Se a gente buscar, né, ele. Riquezas, comparando essa palavra com a palavra que está no versículo 7 do mesmo capítulo, que lá diz assim: riquezas de sua graça. Essa palavra é aqui utilizada para efeito de enfatizar a sua abundância, a sua grandeza, a sua grande qualidade, a sua preciosidade, a sua grandeza por ter saído das mãos de Deus. Amém? Olha quanta característica tem o nosso Jesus, né? Abundância, qualidades, grandes qualidades, e ele saiu, né? Ele foi enviado por Deus a esse mundo para nos trazer a salvação, para nos dar direito dessa herança, né? Essa riqueza gloriosa que é a salvação. Amém? Ora, somente a iluminação pelo Espírito Santo pode levar qualquer um de nós a compreender a glória de sua herança. Só, amados, o Espírito Santo para trazer essa clareza para nossas vidas, para que a gente possa compreender e entender quão maravilhoso é chegar ao céu, quão maravilhoso é viver para o reino de Deus, amém? Quando a gente entender de fato essa verdade, a gente não vai se apegar tanto com as coisas daqui. As coisas daqui não vai ter tanto,
não vai ser tão desejável quanto o céu para nossas vidas, né? Luciano Subirá, em uma ministração dele, ele diz que lá em Apocalipse, né, no livro de Apocalipse, tem um texto que diz que as ruas são de ouro lá no céu. E aí Luciano Subirá, ele diz, o céu é tão maravilhoso que o ouro que as pessoas brigam tanto na terra por ele, né, que as pessoas se matam, arruma confusão, lá no céu ele só vai servir para ser pisado pelos homens, porque a glória é de Deus naquele lugar. É Jesus Cristo que brilha naquele lugar, amém? E é por ele e para ele que nós vamos para lá, né? É por ele, amados, e é para ele que nós vamos para aquele lugar, e a glória de Deus vai resplandecer, e as coisas daqui não vai fazer tanto sentido para nossas vidas, amém? Porque é por ele que nós vamos estar naquele lugar glorificando e exaltando. O quarto passo, o quarto pedido de Paulo, é que possam meditar na suprema grandeza do seu poder para conosco. O mesmo poder que opera em Cristo, opera também em nossas vidas. Olha que interessante isso aqui também, amados. O mesmo poder que opera em Cristo, opera também em nossas vidas, com a finalidade de produzir idênticos resultados e o mesmo destino eterno. Amém? Olha que maravilha. Nós podemos produzir os mesmos resultados que Cristo produziu. Quando a gente tem o Espírito Santo dentro de nós, nós podemos produzir, amém? Em nome dele, porque ele disse que nós faria obras maiores que as dele, né? E olha que maravilha, a gente pode ter os mesmos resultados, né? Vendo milagres, profetizando na vida das pessoas, né? Declarando cura e a gente vê milagres, pessoas sendo curadas, pessoas sendo salvas, pessoas sendo transformadas de sua vida pecaminosa, né, vindo ao Evangelho, vindo para a salvação. Nós podemos ver, né, e nós podemos ter esses resultados que Cristo teve, se a gente abrir o nosso coração, se a gente for de fato iluminados pelo Espírito Santo, se os nossos olhos forem abertos e a gente buscar isso, né, porque Ele está disposto a derramar sobre as nossas vidas. O que nós precisamos é buscar, amém? Para que a gente possa ver grandes coisas, grandes milagres. Essa palavra poder no grego é dunamis, que significa força, energia, habilidade e poder, mas que ordinariamente se refere a alguns agentes de poder ou força capaz de realizar um determinado trabalho. E que trabalho é esse? Por exemplo, milagres e maravilhas que só é capaz, nós só somos capazes de ver tal coisa, tal milagre, se for através de Jesus Cristo em nossas vidas. Amém? Do Espírito Santo em nossas vidas. Aí sim nós podemos ver grandes milagres, grandes maravilhas. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Porque requer um poder extraordinário. E esse poder só quem tem é Ele. Amém? Só quem tem esse poder, só quem tem o poder de salvar, só quem tem o poder de convencer é o Espírito Santo, só quem tem o poder de curar é Ele, só quem tem o poder de transformar é Ele, né? Então a gente só vai conseguir ver essas coisas se a gente estiver nele e com Ele. Amém? Para concluir, amados, toda a visão espiritual que temos aqui não se compara com a visão que a gente vai ter no céu. Amém? Com a visão que teremos por completa lá no céu, porque agora a gente vê com pouca nitidez, né? Mas lá, na eternidade, veremos o Senhor como Ele é, veremos a face do Senhor, amém? Lá veremos plenamente, com uma visão perfeita, a glória de Cristo. Nada se compara com essa visão espiritual. Então busquem essa visão, né? Busque diariamente enxergar a realidade celestial preparada para aqueles que amam ao Senhor. Amém? E para concluir, eu quero ler 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém? Então, lá nós veremos por completo a glória de Deus. Lá nós vamos poder se maravilhar com a glória de Deus. Amém? Poderemos se derramar diante dele, exaltando, glorificando e se maravilhando com o que Deus é e com aquilo que Ele tem para cada um de nós, que é a salvação, que é o reino de Deus. Amém, amados? Deus abençoe. Essa foi a palavra e eu creio que
em algum ponto o Senhor falou com você, assim como Ele falou comigo durante toda a semana, amém? E eu vou buscar o Senhor para que os meus olhos sejam abertos, amém? Para que eu possa enxergar com mais clareza, né, o que Deus é, o que Deus pode fazer e que eu possa viver as maravilhas que Ele tem para mim. E assim eu desejo que você também busque, amém? Para que nós como igreja possa ver o céu do Senhor, o reino do Senhor aqui na terra, para que desde aqui a gente já comece a viver o reino dele, para que a gente possa se maravilhar, né, com as maravilhas dele, né, com a grandeza dele, amém? Para que a gente possa se derramar. Esse é o desejo do meu coração, que nós como igreja, a gente possa ver aquilo que homem nenhum ainda não viu, amém? Porque eu creio que o Senhor pode se revelar de forma poderosa em nosso meio. Nós podemos ver pessoas sendo salvas, se assim nós estiver disposto para pregar o Evangelho, né? E não há maravilha maior do que essa, de ver um pecador se arrepender, de ver um pecador com a vida transformada, se entregando a Jesus. Essa é uma maravilha, é uma coisa maravilhosa, amados, e que nós vamos desejar isso ardentemente em nosso coração, amém? Pregar essa palavra, pregar o Evangelho. Deus abençoe, amados.